É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, entrem na página da Rádio Mundial. Nós estamos ao vivo agora, fazendo o programa para vocês. Então, a rádio no Facebook. Então, a página oficial é a Rádio Mundial 950M. Não, tá errado, né? A Rádio Mundial é 95.7 FM e AM 660. Isso é que é fazer programa ao vivo, né? Bom, vamos lá. Quem não me conhece, é a primeira vez que está ouvindo, eu trago um trabalho para vocês de terapia, um trabalho onde a gente faz um equilíbrio eletromagnético, um equilíbrio com equipamento. É um equipamento de biofeedback e biorressonância. Biofeedback porque ele faz uma leitura do teu corpo eletricamente, transforma essa leitura em informações e a partir daí a gente reenvia uma outra frequência elétrica para o teu corpo, te dando uma sensação de bem-estar. Agora, o objetivo principal é alívio de estresse, de tensão, estresse físico, emocional, psicológico. E quando a gente usa esse tipo de ferramenta, há uma aceleração do resultado. É óbvio que um trabalho como esse, ele identifica vários problemas, como, por exemplo, questões emocionais, questões de relacionamento, forma de você interagir com as pessoas no teu trabalho, conseguir atingir os teus resultados, sejam eles profissionais, financeiros, pessoais. E quando a gente identifica essas informações, eu uso, óbvio, como é um processo terapêutico, outras abordagens, uma delas é o coaching, que eu quero falar um pouco com vocês sobre ele hoje. E o coaching, quando a gente pensa nele, a gente pensa numa ferramenta onde te dá a capacidade de desenvolver competências para que você atinja os teus resultados. O coaching, a gente sempre tem um objetivo, da onde você está e onde você quer chegar. Para isso, você tem que desenvolver algumas áreas da sua vida. Por exemplo, conhecer as suas próprias emoções, identificá-las, né? Então, quando você reconhece as suas emoções, você sabe lidar com elas melhor, você entende o que é teu, o que é do outro. Você precisa conseguir também se motivar, né? A motivação, ela é interna, ela não é externa. Às vezes até a empresa te dá lá um bônus, se você atingir tua meta, te dá uma viagem. Mesmo assim, às vezes a gente não consegue força suficiente para que você vá lá e ganhe, atinja o objetivo e ganhe o prêmio. A motivação, às vezes, ela está relacionada até num processo alimentar, num processo de autocuidado, numa dieta alimentar, num tratamento físico. Quantas pessoas, né, precisam fazer atividade física, ter uma restrição alimentar, ir ao médico regularmente, até porque tem um problema crônico e às vezes não consegue ter a motivação necessária para conseguir ter esse autocuidado. Empatia. Empatia é outra capacidade que você precisa desenvolver, né? E qual é a capacidade de você se conectar com o outro, de você ouvir o que o outro está falando, né? De você poder se permitir que o outro fale, você ouça, e você interaja com ele de uma forma onde você não crie resistências e nem gere resistências no outro, né? Isso é muito legal. E, óbvio, né? Além de lidar com as suas próprias emoções, reconhecer as suas emoções, lidar com elas, se motivar, ser empático diante das pessoas que você se interage, também precisa lidar bem com os relacionamentos. Então, quando eu falo do reconhecimento das emoções, você precisa, a gente fala que não tem às vezes coerência entre o pensar, o sentir e o fazer, né? Às vezes eu penso de um jeito, sinto de outro e quando eu vejo eu fiz outra coisa completamente diferente. Então a gente precisa de coerência, né? A gente precisa ter segurança e confiança também para tomar as nossas decisões, para a gente poder chegar e fazer o que for preciso. Além disso, a gente precisa ter a capacidade de assumir
as responsabilidades pelos nossos resultados. Às vezes a decisão que a gente toma nem sempre vai agradar a todo mundo. E a gente sabe que isso é um risco. E se ele está calculado, ok, eu preciso correr esse risco, mas eu vou resolver aquela questão, eu vou resolver aquele relacionamento, mesmo que não agrade muito o outro, né? Quando a gente pensa em emoção, eu estou falando de emoções básicas, eu estou falando de raiva, eu estou falando de tristeza, eu estou falando de medo, né? O medo, ele é capaz de aumentar nosso nível de ansiedade, de deixar a gente mais apreensivo, mais nervoso. Ele aumenta a nossa preocupação. Ele deixa a gente mais cauteloso, mais receoso de tomar alguma decisão, de fazer alguma coisa. O medo também deixa a gente inquieto, né? Se ele está num nível também muito alto, ele pode te deixar apavorado, ele pode te deixar com uma fobia, com pânico. Então, o medo, ele gera a partir dele tantas outras reações na gente e outras emoções, que o medo ele é capaz de te paralisar, como ele é capaz de te fazer correr desesperadamente sem olhar para trás. Então, ele é uma emoção que você precisa identificar, precisa avaliar a situação para poder saber se você está lidando com algo real, com algo que você está fazendo uma distorção cognitiva, você está criando, né, esse medo na tua cabeça sem nenhuma base, sem nenhuma informação que confirme ele. Quando a gente pensa, por exemplo, na tristeza, uma pessoa triste, ela fica sofrendo, ela fica magoada. A mágoa traz tristeza, né? Ou a tristeza traz a mágoa, desânimo, desalento. É uma pessoa que, se a tristeza estiver num grau muito alto, numa intensidade muito forte, ela está melancólica, né? Nada tem alegria, nada tem prazer. Também leva à depressão. Então, ou seja, as emoções, elas são capazes de te desestabilizar totalmente. Vamos pegar a raiva, que eu falei, a ira, né? É raiva, indignação, a gente fica muitas vezes irritado, agressivo, hostil. Tudo por quê? Porque tem uma emoção lá e nem sempre a gente coloca essa emoção no lugar certo. Às vezes você fica com raiva de alguém, quando você encontra outra pessoa, se explode com essa outra pessoa por nada. Então, isso também não é assertivo, isso também não é ter controle emocional, isso é só uma descarga daquela emoção. Se a gente pensa no prazer, tem emoções positivas, são essas emoções que a gente tem que grudar nela, né? O prazer, ele traz felicidade, ele traz alegria, ele é divertido, né? Quantas vezes você sai com seus amigos e não fala nada que presta, mas ri tanto que você chega em casa com o maxilar doendo, com uma noite ótima, e olha que legal, isso foi prazeroso, né? Então, quando a gente pensa no amor, por exemplo, eu falo da confiança, da amizade, da segurança, da dedicação. Enfim, tem outras emoções, vergonha, nojo. Se a gente for entrar aqui nessas emoções, a gente vai perceber, e esse que é o ponto central, que muitas atitudes que nós temos é a partir dessas emoções. Então, eu vejo uma situação, quando eu vejo essa situação, ela pode me trazer uma lembrança, uma recordação do meu passado. A partir daí, o meu cérebro, ele faz uma associação, uma generalização do que aconteceu lá atrás com isso que está acontecendo, que é muito igual. E aí, naquela fração de segundo do que eu senti para o que eu pensei, a minha ação, o meu comportamento é baseado nisso. Então, muitas vezes, eu tenho uma atitude que é incoerente ou inconsistente com a própria situação e as pessoas não entendem. Então, por exemplo, eu brigo mais. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Imagina que você tem um relacionamento onde, no decorrer desse relacionamento, o teu parceiro era mais sossegado, mais folgado, vamos colocar assim. Então, ele não te ajudava, ele não era um cara que colaborava, não era um cara que estava sempre disposto a te ajudar. Você chegava lá do mercado sempre atolada de coisas, ele
nem aí se você precisava de ajuda para descarregar o carro ou se você precisa de ajuda para guardar, não importa. Então, você tem uma generalização desse relacionamento. Você tem uma ideia de que é assim que funciona. Aí você termina esse relacionamento, começa um outro. E o cara é outro cara, completamente diferente, outra situação, outro contexto. Aí você chega no mercado, né, com aquela monte de sacola e o coitado do infeliz está lá assistindo um jogo de futebol, vidrado, né, na TV. E aí você chega e fala, oi, amor. E aí ele mal olha para você e fala, meu amor, tudo bem? E eu continuo olhando lá para a televisão e mal olhou para você. O que acontece nessa fração de segundos? Aquela lembrança daquele relacionamento anterior, que o cara não te ajudava com nada. Aí você olha para a cara dele, ele já te cumprimentou. Ele não se deu ao trabalho de levantar e vir te ajudar com as sacolas. O que acontece? Nessa hora, a gente faz uma leitura, uma distorção do pensamento, dizendo o seguinte, tá vendo? Ele não quer me ajudar. Ele não vai me ajudar. E aí, quando você faz essa leitura, emocionalmente vem aquela raiva das situações que você já viveu. Quando vem a raiva, o que você faz? Pô, você não vai me ajudar? Olha aqui, eu tô cheia de sacola. E o rapaz lá que estava olhando a televisão, que nem viu que você estava carregada de coisas, que você estava precisando dele, toma um susto. E aí ele reage também emocionalmente. De que forma? Né, respondendo, pô, mas que isso? Você não falou? Bom, moral da história. Ocorre uma briga por uma distorção de pensamento, por um padrão de experiências que eu já vivi e que, de alguma forma, quando eu olho aquela situação, está se repetindo, só que como eu tive, desta vez, uma outra atitude, que foi reagir, que foi falar, né, que foi brigar, a outra pessoa reage. Então, assim, tudo isso poderia ter sido evitado se eu não tivesse feito a distorção no pensamento. Então, eu cheguei carregada, percebi que ele não olhou para mim e não vai me ajudar, e aí eu digo... amor, você pode me ajudar com as sacolas? Provavelmente ele vai dizer sim, talvez torça o nariz, porque o jogo está mais interessante do que carregar a sacola, mas não importa. Ele vai saber o que eu espero dele. Então, quando eu faço um trabalho como esse, a gente faz um trabalho de ampliar o nosso foco. A gente precisa perceber o seguinte, que as pessoas são diferentes da gente, por mais óbvio que seja, nunca é óbvio para o outro, é óbvio para mim. Esperar que o outro haja como eu ajo também é um desperdício de energia, de força, de vontade. Então, a gente tem que contar para o outro o que eu espero que o outro faça, como ele deve fazer. E, a partir daí... trabalhar em mim essas emoções que estão lá presas no passado e que, de alguma forma, eu projeto nessa outra pessoa nesse momento presente. E que pioro a minha relação em função de algo que nem aconteceu ainda. Mas a minha atitude, a minha ação gera um comportamento no outro e isso pode ser agradável ou desagradável. Bom, pessoal, meus telefones, 5049-0863, 5049-0863, o site, quem quiser mais informação, terapiavibracionalsp.com.br, tem o Face, Terapia Vibracional, e tem a minha página também, Lúcia Arantes, no YouTube. Vou começar... Tem de terça, eu preciso ver o horário, mas eu vou começar a passar para vocês por e-mail, quem quiser me manda... Quem quiser interagir pelo Face também manda perguntas, depois eu respondo para vocês no próximo programa. E aí eu vou começar a postar também toda semana alguns temas que são interessantes e importantes para o nosso desenvolvimento do dia a dia. Então, voltando lá para aquele padrão de funcionamento. Quando eu reconheço as minhas emoções, quando eu lido com elas, eu tenho condição de melhorar o nível de relacionamento que eu tenho. Então, quando a gente tem problemas, por exemplo, com a autoridade, com o pai, né? Normalmente eu vou ter dificuldade com o meu chefe. Eu vou ser mais resistente, talvez eu discuta mais, talvez eu seja aquela filha mais rebelde. Se eu sou uma pessoa, né, que eu acabo me relacionando bem com as figuras da autoridade, provavelmente eu tenho um bom relacionamento lá com os meus pais também.
Então, tudo isso tem a ver com uma série de maneiras da gente agir e interagir que acaba dificultando bastante que a gente atinja os nossos objetivos, que a gente consiga ser feliz no relacionamento. A gente precisa aceitar as coisas que a gente não consegue mudar na gente. Primeiro, a gente precisa saber o que é. Depois, aceitar o que eu não consigo mudar. E terceiro, é o que eu consigo melhorar. Porque sim, a gente consegue fazer mudanças, a gente consegue mudar. Não consegue mudar tudo. Tem aspectos da nossa personalidade, da nossa maneira de agir, que não vai mudar. Mas quando você entra nesse tipo de relação, sabendo quais são as nossas limitações, aí sim, aí fica mais fácil, porque eu sei o que é meu e o que é do outro. E se é do outro, é do outro. Eu não tenho que exigir que o outro entenda, ou faça, ou sonhe, ou deseje as mesmas coisas que eu. Pessoal, quando eu trabalho no consultório e a gente identifica que tem essas distorções, nós vamos usar uma abordagem para lidar com elas. Quando a gente percebe que tem um nível de emoção tá tão forte a ponto de dar uma reação física, de você ter uma dor, de você ter tem pessoas que têm reações alérgicas e que tá no âmbito do emocional. Então, muda a alimentação, melhora uma série de coisas, mas percebem que só ficar estressada tem queda de cabelo, tem um problema alérgico. Às vezes, a gente desenvolve órgãos de choque. Então, por exemplo, tem pessoas que quando ficam muito irritadas ou muito nervosas, tem dor de estômago. E aí, o estômago fermenta, às vezes tem refluxo, e é uma questão emocional. Então, quando a gente pensa, né, na vida em geral, é impossível você não lidar com as emoções, é impossível você não trabalhar as suas emoções. Se você está com medo, ele pode te paralisar, ele pode te deixar preocupado, ele pode te deixar tenso. E isso vai te ajudar em quê? A resolver o teu problema. Quando você tem muita raiva, você se torna uma pessoa agressiva, você se torna uma pessoa mal-humorada, as pessoas não querem ficar perto de você. Quando você fala de uma maneira que o outro fica, né, desconfortável e, enfim. Ou seja, você acaba distanciando as pessoas de você. O que você faz, de fato, legal? Essas competências fortaleça. O que você não faz legal, faz mais ou menos, né? O que eu sou mediana. Legal, vamos tentar desenvolver essa competência. E o que você não faz bem, porque todos nós, não existe uma pessoa perfeita da hora que levanta até a hora que vai dormir. Então, o que você não faz bem é uma dificuldade sua, é algo que você pode melhorar, é algo que você pode desenvolver ou realmente é uma limitação? E como é que você lida com a tua limitação? Como é que você lida com isso? Né? É fácil de aceitar ou a gente projeta no outro? Porque isso também é muito comum. Eu reclamo que o outro não faz determinada coisa, que se a gente para analisar, muitas vezes sou eu que não faço aquilo. E não gosto e jogo no colo do outro. Então, pessoal, trabalhar fazendo um equilíbrio eletromagnético, fazendo o equilíbrio dos pensamentos, das emoções, você tem uma coisa que chama qualidade de vida, equilíbrio. E equilíbrio te ajuda a ponderar, a ter mais bom senso, a ter uma emoção mais tranquila para tomar a melhor decisão, seja ela qual for. Porque naquele momento você só tem a informação que você tem na mão. E você tem que estar tranquilo para tomar a decisão. Porque não adianta se arrepender depois, né? Depois eu fico, podia ter feito outra coisa. Podia, mas não tinha tempo para pensar nessa outra coisa, não tinha informação que agregasse uma outra tomada de decisão. E tudo bem. O problema, que eu acho, é como a gente lida com as nossas dificuldades no dia a dia. Como a gente lida conosco e como eu lido com o outro. As relações, elas ocorrem 100% do tempo. É isso que vocês precisam perceber. Como eu estou nessa relação e, principalmente, o que eu faço para manter essa relação ruim, razoável ou boa.
né? Porque só tem uma pessoa que pode mudar, gente. A gente mesmo. Eu não mudo vocês, vocês não me mudam. A única pessoa capaz de fazer alguma coisa por mim sou eu. Até procurar ajuda, a única pessoa que tem que ir procurar ajuda sou eu. Não adianta, as pessoas podem dizer, olha, vai lá, essa pessoa é ótima, ou então faça isso, ou faça aquilo. Não adianta. Eu tenho que ter a motivação, a necessidade, o desejo de melhorar. Isso está em mim. Na medida em que eu tenho isso, que eu sei que eu tenho que melhorar, eu já tenho 50% do caminho andado. Os outros 50% é acerto e erro, é aprender com a experiência do outro, é desenvolver novas estratégias, é poder se permitir mudar em algumas situações, aceitar o que a gente não pode mudar em outras e melhorar aquilo que está mais ou menos. A partir daí, a gente precisa fazer toda a diferença. Que diferença é essa? É entender o que eu estou vivendo, né? Lidando com as minhas emoções, percebendo as minhas emoções, me motivando para fazer as mudanças necessárias na minha vida e principalmente tendo empatia com o outro e com isso automaticamente melhorando os relacionamentos, melhorando os meus objetivos, me sentindo mais feliz, grudando aqui mais nos sentimentos amorosos, no amor, na amizade, no carinho, ficando aqui no prazer que eu falei, na felicidade, na alegria, no contentamento. Por menor que sejam as nossas conquistas, elas são conquistas. Quantas vezes você fica parado na crítica e não no elogio? Você fica parado no que fez de ruim e não no que fez de bom. Parece que assim, tudo é movido a coisa ruim. Quando tem algo bom, a gente nem valoriza tanto, porque a gente está tão acostumado com o ruim que quando faz alguma coisa boa, não foi nada mais do que a sua obrigação. Gente, ficar no bom é importante. E nós temos esta capacidade. A gente aprende com a vida, né, com as críticas, a ficar muito no ruim, a ficar sempre valorizando o que eu não fiz, o que o outro me disse que não estava bom, e com isso eu fico preso na culpa e não resolvo nada. A minha proposta é mudança. Mudança precisa tomada de consciência. E na medida em que você toma consciência, você se apropria daquilo que você pode, quer e consegue mudar. Pessoal, meus telefones 50 49 0863, 50 49 0863. O site, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões para o programa, terapia vibracional sp.com.br, terapia vibracional sp.com.br. Tem também uma outra possibilidade que é o Lucia Arantes no YouTube. Lá a gente vai poder também, vocês vão poder ver os programas da rádio, vocês vão ouvir, aliás, vocês vão poder ver alguns posts que eu vou colocar. Nós vamos, no Face também, eu vou combinar com vocês, vou definir dia e horário e a partir da semana que vem eu já vou começar a postar. Eu sempre vou estar ao vivo no Face, mandando algumas mensagens, conversando com vocês e, se possível, até interagindo, né? Vocês vão perguntando e eu vou falando que isso é uma ferramenta muito legal. E a partir daí, gente, é mudança. Não é fácil, não é fácil. Eu sempre digo isso para os meus clientes. A coisa mais difícil é a gente mudar. A gente. Então, não esperem mudar ninguém. A gente não muda. Mas se você mudar a tua maneira de agir, a tua maneira de reagir às situações, a sua postura, o que vai acontecer? O outro muda por tabela. Ninguém consegue dar a mesma resposta para você se você fizer diferente. Ninguém consegue ter o mesmo comportamento se você fizer diferente. Então, pessoal, mudem. Tô aqui para ajudá-los. Sou só uma muleta que vocês vão usar por um período, depois não precisa mais, ok? Um grande abraço a todos, até semana que vem.